para vocês, que a Herbalife, vocês têm que entender isso como um estilo de vida. Não é só produtos para emagrecer, como muito tempo muitas pessoas tiveram conceito que a Herbalife era produto para emagrecer, mas não é isso. É você adotar novos hábitos, é você adotar um novo estilo de vida. E através disso tudo, desses anos todos de história, de experiência que a gente tem, e me conscientizando não só a importância de usar os produtos corretamente com o objetivo que eu queria, mas que eu precisava mudar muitas coisas na minha vida. Eu digo para as pessoas, eu digo para os clientes, tem coisas que não podem mais fazer parte da nossa vida, do nosso cardápio, entende? Então, demora tempo para a gente conscientizar com relação a isso. Tem coisas que não fazem bem de jeito nenhum, né? Então, eu digo que a Herbalife é uma mudança de estilo de vida. E se você resolver adotar um estilo de vida diferente, se você resolver mudar o que você precisa, o que acontece? Você vai colher resultados, esse aqui é o meu resultado, foram 21 quilos a menos, e é um resultado que a gente constrói todos os dias. Uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que você tem que fazer uma dieta, emagrecer e pronto, ponto final. Não existe dieta para emagrecer. Você tem que pensar que você tem que mudar hábitos que vão te resultar em a perda de peso, mais saúde, mais qualidade de vida, mas com o tempo você tem que tirar essa ideia, porque dieta ela tem data para terminar. E por isso que muitas pessoas emagrecem e engordam de novo. Por quê? Porque elas têm na cabeça que estão fazendo uma dieta. Quando a dieta acabar, eu vou poder comer tudo que eu queria comer. Entende? Então, esse é um detalhe que a gente tem que tirar. A gente tem que começar a pensar diferente. Pensar saudável, né? E eu sou muito grata à minha família, muito grata aos meus pais, ao meu pai, minha mãe, que são meus patrocinadores na Herbalife, que me ensinaram a ser quem eu sou. O pai falou, né? Tipo, eu sou muito ele sabe disso, né? E a gente tem um relacionamento realmente muito legal lá em casa, nós, meus irmãos, e eu tenho muito orgulho da minha família. E eu tentei trazer isso para dentro da minha casa, seguindo o exemplo que eu sempre tive dentro de casa. Então, sou muito grata à oportunidade que nós temos de fazer. Sou muito grata à Herbalife, que mudou a história da nossa vida, nossa saúde. E, enfim, gente, é gratidão, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que começar o dia agradecendo, que isso faz grande diferença. Então, vamos lá. Sabe quais são as chaves para o nosso bem-estar? Eu vou colocar aqui 3 chaves. É equilibrar a sua alimentação, é aprender a hidratar-se e fazer exercícios regularmente. Essas aqui são só algumas, né? Mas tem as outras também, que é dormir bem, sono de qualidade, sabe? Tem vários pontos em que a gente pode entrar. Mas eu vou falar uma coisa aqui, que é o seguinte, por exemplo, uma nutrição equilibrada diária, ela tem que ter requisitos, ela tem que ter pontos importantes. Então, por exemplo, na nossa alimentação diariamente, ela tem que incluir proteínas, que são importantíssimas para o desenvolvimento e a manutenção dos nossos músculos, para a nossa estrutura, carboidratos, que são fonte de energia para o nosso dia a dia, carboidratos são responsáveis pelo crescimento, fibras responsáveis pelo bom funcionamento do intestino. Eu vou falar mais sobre tudo isso para frente, tá bom, gente? Mas só para vocês entenderem que uma alimentação ela não pode ser baseada em um único desses pilares. Eu vou comer só proteína, eu vou comer só isso, só aquilo. Não pode. Você tem que ter um pouquinho de tudo. Isso se chama equilíbrio, chama-se alimentação equilibrada, né? Vitaminas e minerais e gorduras boas também. Deixa eu passar aqui. Achei. Vamos lá. A oferta hoje é essa, né? A gente tem excesso de... A vida moderna hoje é isso daqui, o excesso da comida rápida, excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de carboidrato. Fala-se muito do carboidrato, tira o carboidrato, põe carboidrato. Gente, não pode tirar. Só que a gente come demais carboidrato, então dá para diminuir com certeza. Se você for analisar muitas vezes o teu prato do almoço, que é uma comida saudável, tem ali 3, 4 fontes de carboidrato. Tem a batata, tem o arroz, tem o feijão, tem a beterraba, tem a cenoura. Você entendeu? Eu falei tudo coisas boas, coisas saudáveis, mas a gente acaba
indo para muita fonte de um nutriente só. Então, a gente tem que tentar equilibrar mais isso. E acaba tendo falta de nutrientes essenciais, né? Isso, gente, eu falando de comida, de alimentação saudável, sem falar de fast food, de pizza, de hambúrguer, de batata frita, e quantas pessoas que a base da alimentação deles acaba sendo comida, né? Assim, fast food e tudo mais. Vamos lá para frente. Gente, eu vou entrar agora falando um pouquinho da nossa linha de nutrição interna da Herbalife. Os nossos produtos. Qual que é a ideia dos nossos produtos? Eles contêm todos os requisitos básicos para uma boa alimentação. Olha só que legal. A Herbalife, ela conta com suplementos alimentares. Não são remédios para emagrecer. Já tira de uma vez por todas isso da sua cabeça. Nenhum deles é remédio para emagrecer. São suplementos nutricionais que vão te ajudar no processo da perda de peso, ou no processo de ter mais saúde, mais qualidade de vida, enfim, tá? Mas os produtos todos, eles vão conter proteínas, eles vão conter carboidratos, eles vão ter fibras, vitaminas, minerais, ômega 3, que são as gorduras boas, quer dizer, eles vão atender todos os requisitos de uma alimentação saudável, viu? Vamos lá, deixa eu passar. Aqui eu quero começar a falar um pouquinho sobre eles. Então, primeiro falando sobre o gerenciamento de peso. Eu vou entrar e vou falar em cada produto e depois aí vocês vão entender como é que funciona esse negócio do gerenciamento de peso, para que vai servir cada um deles no processo da perda de peso, tá bom? Então, primeiro, o nosso queridinho, o nosso carro-chefe, que é o nosso shake. Gente, esse daqui é um dos principais que eu brinco, que eu falo que não é remédio para emagrecer. Vou ver, deixa eu abrir. Peraí. Porque assim, ó, tem muitas pessoas que pensam, o shake é um shake de emagrecimento. Gente, não é esse o caso. O shake, ele é um substituto de refeição. Ele contém todos os nutrientes básicos para uma refeição saudável. Então, ele vai ter as vitaminas, ele tem nutrientes, ele tem calorias, ele tem carboidratos, ele tem proteínas, tem tudo. E o grande diferencial do shake é que ele tem somente 210 calorias, já batido com leite semidesnatado ou com Nutrev, depois eu vou falar do Nutrev também, tá? O que acontece? Se você substituir uma refeição, que antigamente, por exemplo, um almoço, você normalmente, comendo no seu almoço, você ingeria ali 400, 500... Não, gente, comer só 400 calorias é muito pouco. Você ingere normalmente no almoço 800, 900 calorias, tá? Comendo bem, comendo saudável. Porque sabe aquele ditado, eu só comi uma carninha com uma salada? Gente, um pedaço de carne, muitas vezes, ele tem 300 calorias, 100 gramas de carne, entendeu? Então, eu comi uma carninha com uma salada, você ingeriu 500 calorias. Depende do tipo da salada, tem salada que é mais calórica, entendeu? Por quê? Eu botei um molho de salada, eu coloquei isso e aquilo. Então, isso nós falando de caloria, não que não seja saudável, mas eu estou falando sobre calorias. E para perder peso, gente, não existe milagre, é déficit calórico. O que é isso? Ou você vai ingerir menos calorias do que o seu corpo gasta, ou você vai aumentar o gasto energético do seu organismo. Então, se você fizer as duas coisas junto, você vai perder peso mais rápido. Quer dizer, eu ingerir menos calorias do que o meu corpo está gastando e também incluir atividade física que vai aumentar o meu gasto calórico, eu vou perder peso mais rápido, eu vou perder peso mais fácil. Entenderam esse ponto? Por que muitas vezes a pessoa começa a fazer atividade física e ela não perde peso? Por quê? Ela está gastando calorias, mas depois ela acaba compensando com comidas a mais, né? Sai da academia lá e come um baita de um prato de comida. E se você está ingerindo mais calorias do que o seu corpo gasta, você não vai perder peso, tá? Então, o shake, ele entra nesse ponto. Ele vai te ajudar a perder peso, porque tu vai substituir uma refeição por um copo de shake e tu vai suprir de nutrientes. Porque tem pessoas que dizem assim, eu lembro quando eu estava grávida, por exemplo. Você não pode substituir pelo shake, você está grávida, está gestante. Gente, mas shake eu não podia tomar.
Mas um café com pão com manteiga, daí não tem problema, daí a grávida pode tomar, né? Eu pensava assim na época, há muito tempo atrás. Mas independente do que for, o copo de shake vai ter todas as vitaminas, tem todos os minerais que eu preciso em uma refeição equilibrada. O que muitas vezes um cafezinho com pão não tem. Um prato de macarrão, apesar de ser muito delicioso, eu adoro macarrão, ele não tem todas as vitaminas, entendeu? E o copo de shake tem. Então, o shake, ele é ele é essa tua ajuda na perda de peso. Você substitui uma refeição por ele, com menos calorias, e você vai conseguir diminuir a ingestão calórica e perder peso por consequência disso, entendeu? Por isso que a gente fala que ele não é remédio para emagrecer. Porque a pessoa que quer simplesmente ter uma refeição mais leve e saudável, ela pode tomar um copo de shake pela manhã, no café da manhã, substituir uma das refeições. Tem muitas pessoas que eu falo que o shake ele é flexibilidade. Você quer jantar à noite, você quer comer uma pizza, um hambúrguer, que é algo que de vez em quando você gosta e não tem problema, por que não tomar um shake ao meio-dia? Entendeu? Você não é obrigado a substituir sempre o café da manhã, sempre o almoço, sempre o jantar. Você pode flexibilizar isso, substituir todos os dias o café da manhã, que eu acho muito importante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a primeira refeição do dia, mas ter o shake no seu dia a dia, na sua casa, como auxílio, para te ajudar. Tá bom, gente? Deixa eu ver, vamos lá. Por que ele funciona? Então, isso que eu falei, né? Ele tem só 202 calorias, vitaminas e minerais, tem um mix de proteínas, tem uma qualidade incrível, shake batido com Nutreve, por exemplo, vai para 20 gramas de proteína, gente. Então, isso daí é um número muito bom falando em alimentação. Nós temos uma alimentação hoje, a nossa alimentação tradicional, ela é deficiente em proteína e ela é rica em carboidrato. Por isso que criou-se esse conceito de que a gente, carboidrato engorda. O problema não é que carboidrato engorda, o problema é que as pessoas comem demais carboidrato, e, sabe, a quantidade muito grande, o tempo inteiro. Então, por exemplo, um prato de macarrão que eu falei, a base dele maior, quase toda é carboidrato. Daí você coloca ali um franguinho desfiado junto e é praticamente nada de proteína, entendeu? Então, a gente tem que cuidar isso. Nós precisamos aumentar a ingestão de proteína. E o shake, ele tem uma quantidade incrível de proteína por porção, por refeição, tá bom? Fonte de cálcio, fonte de vitaminas, fonte de fibras. Tem sabor para todos os gostos aqui, sabe? Então, não tem... E assim, além do shake ser doce, ainda nós temos a nossa sopa, né? Depois eu vou falar dela, que é o nosso shake salgado. Agora, esse daqui, então vocês já entenderam, né? Shake não é remédio para emagrecer. Shake ele é um substituto de refeição. E assim, shake ele é um substituto parcial de refeição. Por que parcial, Paty? Porque a gente não passa o dia inteiro tomando shake, tá? Tem gente que fala, nossa, você precisa de alimentação. Gente, é lógico que a gente precisa comer comida, mastigar. Sabe? Nós, da Herbalife, a gente substitui 2 refeições do dia pelo shake. A gente não passa o dia inteiro tomando shake, entendeu? Apesar de se deixar por mim, eu sou fissurada por doce, amo shake, eu passo o dia inteiro tomando shake, mas como outras coisas juntas. Enfim, entendeu? Então, ele é um auxílio. Ele não vai ser a sua alimentação principal, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, já colocaram ali, né? Podem colocar no chat, a gente já vai respondendo e vai te ajudando. Gente, agora chegou o Nutreve. O Nutreve ele é uma alternativa ao leite. Ele é como se fosse... É um leite de soja, né? Gente, eu sou apaixonada por esse produto aqui. Aqui em casa, por exemplo, ele entra aqui em casa no lugar de leite, no shake, mas ele também entra para mim no lugar de farinha. Então, eu amo o Nutreve, eu faço muitas receitas, doces, salgados, tudo com Nutreve aqui em casa. A panquequinha de Nutreve, a waffle de Nutreve, bolo de Nutreve, pão de Nutreve. Gente, depois vocês podem perguntar para mim que eu mando para vocês. Muitas vezes eu publico no Insta, sabe? Às vezes, agora eu estou me policiando para anotar as receitas, então agora eu tenho as medidas para passar para vocês. Tá? Então, se vocês quiserem, pode me perguntar, eu vou mandar. Mas o que é isso? Ele é uma alternativa ao leite. Deixa eu ver se tem alguma coisa que vai falar da quantidade. Não.
Gente, ele é fonte de cálcio, fonte de fibras. O Nutrev, por exemplo, ele tem fibras pré-bióticas, que ajudam no funcionamento do intestino e na reconstrução da flora intestinal. Então, as fibras pré-bióticas, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre fibras, elas têm essa função de ajudar na reconstrução. Então, pessoas que têm problemas mais sérios de intestino durante muito tempo, elas vão te auxiliar nesse processo. Ele é um produto muito bom, muito versátil. Eu, sabe, digo assim, ó, se tem um produto que você tem que ter em casa, é ter um shake para você tomar de vez em quando, se você não quer tomar todo dia, para você tomar todos os dias no café da manhã. Gente, fala sério. Se você não toma café da manhã, shake no café da manhã. A primeira refeição do dia, ela é fundamental. Tem gente que não dá o devido valor. E eu nem estou falando só sobre o café da manhã. Mesmo as pessoas que fazem o jejum intermitente, que vai fazer a sua primeira refeição ao meio-dia, eu fico apavorada às vezes com a pessoa faz o jejum e quebra o jejum com pão, sabe? Isso não pode, você tem que cuidar, você tem que observar qual é a primeira refeição que você vai pôr nas suas células. Elas estão sedentas, passaram a noite inteira trabalhando, se reproduzindo, se reconstruindo, e de manhã cedo elas estão esperando alimentação de qualidade. E daí você vai lá e bota um pão com manteiga, entendeu? Daí o que ela tem? Não recebeu nada. Então, sempre tem que cuidar muito com a primeira refeição. Ela tem que ser fonte de proteína, ela tem que ter proteína, ela tem que ter carboidrato, tem que ter vitaminas, tem que ter minerais, sabe? Para o corpo entender como é que ele vai trabalhar ao longo do dia. Pronto, a Paty me supriu na minha primeira refeição, agora eu tô bem. O meu corpo fala isso quando eu tomo um copo de shake de manhã. Agora eu tô bem, posso trabalhar bem, posso funcionar da maneira certa, entendeu? Quando você faz essa alimentação equilibrada, que seja pela manhã, ou se você gosta do jejum intermitente, que seja ao meio-dia ou a hora que você for fazer. Cuide muito bem. Se eu puder deixar uma dica para vocês, é a partir de agora, você ter um carinho muito especial quando você for fazer a sua primeira refeição. O que é que você vai dar em primeira mão para as suas células depois que elas trabalharam a noite inteira? Tá bom, gente? Então, tá isso daqui, né? Já falei do nosso Nutrev, alternativa ao do leite, para você bater com shake, com a sopa. E para fazer muitas receitas que eu passo para vocês também, que tem no site lá da Herbalife de receitas, enfim. Gente, a NutriSoap, ela é o nosso shake saudável, né? Ela tem as mesmas vitaminas, os nutrientes do shake, só que ela é numa versão salgada para as pessoas que gostam disso, ou para você substituir um jantar pela sopa. Tem várias receitas que você pode fazer com ela também, mas a ideia dela é a mesma do shake. O que é? Você não é um remédio para emagrecer, você vai substituir uma refeição com calorias baixas e vai te ajudar no processo de emagrecimento. A grande vantagem dos produtos da Herbalife é a quantidade de nutrientes que você consegue ter com tão pouca caloria, entendeu? A quantidade de vitaminas e minerais que você tem num copo de shake, por exemplo, que tem só 200 calorias. Essa que é a vantagem, a facilidade para qualquer um de nós perder peso com mais flexibilidade, né? Vamos lá. Dando sequência, lanches saudáveis. Então, eu vou falar de 2 lanches básicos que a gente tem agora, depois eu falo da outra barra. Primeiro são as nossas barras de proteína. Primeiro que a gente tem que entender que não é barra de cereal, tá? Por favor, não ofende a nossa barra de proteína. Ela é barra de proteína. As barras normais, depois eu vou falar da barra crunch, que ela é diferente. Elas têm, em média, 10 gramas de proteína por barra de proteína. Ela tem cerca de 140 calorias, é o ideal para um lanche. Vocês sabiam, gente, que a gente não deve passar, que um lanche ele deve girar em torno de 100 a 150 calorias? Não mais do que 150. No máximo, olha, se você chega a 200 calorias, já está extrapolando um pouquinho. Então, você tem que cuidar a quantidade de calorias que ingere por lanche. A barra de proteína, ela vai ter 140 calorias, uma média muito legal, sabe, rica em proteína, tem também fibras, tem também vitaminas, quer dizer, ideal para um lanchinho para te saciar e principalmente esse ponto aqui, né, gente, que é 10 gramas de proteína, que é muito importante. Gente, ingerir proteína nos lanches é uma dificuldade tão grande, é uma das maiores que a gente tem. Quer ver se você está fora de casa. É muito complicado você comer lanches saudáveis,
e lanches proteicos, sabe? É muito difícil. Daí você opta pelo sanduíche. Quando você está fora de casa, você não levou seu lanchinho, sua marmitinha, o que acontece? Você para numa padaria, eu vou escolher a opção mais saudável. Você já parou, já tentou fazer isso? A opção mais saudável da padaria, às vezes, é um sanduíche natural, que de natural não tem nada, é cheio de maionese, de não sei o que, não sei o que. É um pão de queijo, que não tem farinha, mas tá cheio de gordura e tem. Enfim, sabe? Eu sei, às vezes você tenta pelo menos ruim. Mas se você tiver sempre à mão um lanchinho saudável, a barra de proteína na bolsa, vai te ajudar, vai facilitar esse processo para ti, tá bom? Vamos lá, nessa mesma linha de lanches proteicos, de lanches saudáveis, as nossas sopas instantâneas, gente. É o lanchinho saudável que você precisa. Uma coisa também, outra coisa que eu vou falar para vocês, que você tem que tirar da cabeça. Não compara a nossa sopa instantânea de lanche com aquela sopinha de supermercado, tá? Por favor. Eu não vou dizer que não tem sopa igual no mercado, porque hoje em dia existem empresas que têm feito sopas parecidas. O que é? Com mais vitaminas, com mais minerais. Ela é reduzida em teor de sódio, comparada às opções que a gente tem no mercado hoje. Tem somente 90 calorias, tem proteína, é fonte de proteína, tem mais de 5 gramas de proteína por porção no sachê. E se você quiser, você pode colocar uma colher de pó de proteína junto. Você também pode colocar um ovo junto, que aumenta a quantidade de proteína. Ela é versátil, ela tem só 90 calorias. Se você colocar um ovo junto, ainda vai ali para umas 150, 160 calorias, está valendo, entendeu? É um lanche saudável ainda, está dentro das calorias e tem uma quantidade muito boa de proteína. Tá bom, gente? Então, é o diferencial dela. É ter vitaminas, é ter proteína, é ter fonte de fibra, ter teor de sódio reduzido. Então, esse daqui é a nossa sopa instantânea, sopa de lanche, tá bom? Falando um pouquinho da nossa nutrição complementar, sobre a proteína de soja. Então, a Herbalife ela tem um pó de proteína. A gente tem proteína em todos os outros produtos. Tem proteína de soja no Nutrev, tem proteína de soja no Shake, tem proteína de soja na Nutri. Todos os produtos são proteicos. Mas nós temos também um pó de proteína de soja que ele não tem sabor, você pode misturar no shake, na sopa, nas frutas, nas receitas, sabe? Ele é super versátil, porque ele não tem sabor nenhum, então você pode acrescentar onde você quiser para aumentar a quantidade de proteína. Não vai interferir no sabor dos alimentos. Uma porção vai fornecer 5 gramas de proteína e somente 22 calorias. E olha só que legal, ela não vai, é livre de gorduras, açúcar e carboidrato. Então, eu acho esse o ponto importante. Muitas vezes você vai colocar a fruta, por exemplo. A fruta já é uma fonte de carboidrato. Então, se você precisa colocar nela só o quê? Só proteína, para você poder equilibrar. Então, eu tenho carboidrato e tenho proteína. Então, você precisa pôr uma fonte de proteína que não tenha carboidrato ou que tenha o mínimo de carboidrato possível, entendeu? Para você ter um lanche equilibrado. Então, tá aqui o pó de proteína, que é muito versátil. Gente, vários estudos falam sobre a importância do uso da proteína, principalmente mulheres, gente, saúde da mulher. Muitas mulheres que usam proteínas regularmente na sua alimentação, diminuem os problemas com a menopausa, os efeitos da menopausa. Tem mulheres que nem precisam fazer a reposição hormonal sintética quando fazem uso contínuo de proteína de soja. E assim, a proteína da Herbalife, o diferencial dela é que ela é proteína isolada. Então, ela é uma proteína de qualidade, 100% aproveitada pelo nosso corpo, tá bom? E outra coisa que eu queria falar para vocês sobre a proteína de soja, que tem no nosso shake, que tem nos produtos e tudo mais, é assim. A proteína de soja, ela é uma proteína de digestão mais lenta, entendeu? Então, o nosso corpo demora mais para metabolizar a proteína de soja. Por isso, ela é uma proteína boa para emagrecer, porque o teu corpo vai trabalhar muito tempo com ela. Então, o que acontece? Ele vai queimar mais calorias e ele vai também gastar mais energia para fazer isso, entendeu?
E você vai ficar o quê? Mais tempo saciado. Então, a proteína de soja é uma proteína de digestão mais lenta. Você entender isso, que depois eu vou falar de outras proteínas que têm digestão mais rápida no corpo. Entrando nessa linha da proteína, a Herbalife lançou um produto que quem me conhece, quem me segue, sabe que é uma das minhas paixões, que é o Protein Crunch. Por quê? Ele tem 7 gramas de proteína vegetal, que é a proteína de maior valor biológico. A proteína vegetal é a proteína mais equivalente à proteína mais perto da proteína da carne, né? Que é uma proteína de alto valor biológico. Porque se você tentar ingerir proteína de outras fontes que não seja a soja, sem falar da proteína animal, você precisa ingerir muito para ter o teor proteico que tem a proteína de soja, entendeu? Por isso que ela é considerada uma proteína de alto valor biológico. Cada porção, que são 2 colheres de sopa, tem 7 gramas de proteína. E é assim, ele é um produto que tem baixíssimo carboidrato. Para quê? Para ser versátil, para você poder colocar nas frutas, colocar no seu iogurte, entendeu? Então, você pega uma porção de fruta, bota 2 colheres de protein crunch, você acrescentou a proteína que você precisava naquele lanche e o carboidrato já está na fruta, entendeu? A versatilidade dela, ela não é feita para você comer pura, né? Porque o legal dela é você colocar no iogurte, colocar nas frutas. Gente, eu coloco até na sopa, na salada, para aumentar a proteína da salada. Olha que legal. Ela é muito versátil. Eu sou simplesmente apaixonada por esse produto. Não tem açúcar, é baixo em gorduras, baixíssimo, na verdade. E olha, nessa porção aí de 2 colheres de sopa, por exemplo, que tem 7 gramas de proteína, se eu não me engano, são 2 gramas de carboidrato, ou menos do que isso. Então, assim, é muito pouco. E calorias também, 30 e poucas calorias, essas 2 colheres, gente. Então, dá para comer Protein Crunch à vontade. Pensa num produto bom. Pensa num produto que você tem que ter em casa, sim ou sim, para você acrescentar proteína, principalmente falando dos seus lanches, tá? Agora tem a nossa nova paixão, né? Gente, eu brinco que esses dias eu estava falando com uma cliente minha que a gente conta os minutos para comer a barra de proteína, a barra crunch, né? Para quê? Para não ficar comendo o dia inteiro, porque se me deixar, eu como essa barra o tempo inteiro. Entende? Ela é uma barra maravilhosa. O diferencial dela, por que ela está separada das outras barras de proteína? Ela tem 13 gramas de proteína por barra, então ela tem mais proteína, e ela tem menos carboidrato, ela tem 10 gramas de carboidrato. Então, ela auxilia no ganho de massa muscular, claro, aliado à atividade física. Mas por que ela ajuda? A barra crunch, ela não tem só a proteína de soja, ela tem também a proteína whey, então ela tem outras proteínas que têm diferentes tipos de absorção no nosso corpo, tá bom? Então ela não contém glúten, o sabor dela é maravilhoso. Sabe aquele chocolate choquito? Quem é que gosta de choquito, gente? A barra crunch é um choquito saudável. E pensa no choquito bom, gente. Meu Deus do céu, é uma coisa maravilhosa. Entendeu? Então tá aí, são 13 gramas de proteína por porção. São produtos, tipo a barra, essa daqui, não tem o que você falar. Eu só quero que você prove uma e daí depois tá tudo certo. Mas para você entender o diferencial dela, é esse. Ela tem mais tipos de proteína nela. Então ela tem um mix de proteínas e ela tem 13 gramas de proteína por barra, tá bom? Qualquer dúvida, vocês perguntem ali que eu já vou respondendo, tá bom? E agora, a nossa... Gente, tá aí mais uma paixão minha. Eu sou apaixonada pelos produtos. Esses dias eu tava falando pro Gê, que eu tava numa crise, né? Eu vou fazer receita, tudo leva Herbalife. Daí as pessoas me perguntam a receita. Ela vai shake, ou vai no Trevio, ela vai café, Daí eu disse, eu não tenho o que fazer, eu sou assim, para mim ele serve para tudo. E eu assim, café, esse novo lançamento da Herbalife aqui, simplesmente eu não vi nada igual na minha vida. É um café maravilhoso, o sabor dele não tem igual, porque assim, tem gente que compara o Protein Coffee com o teu café com leite, aquele café bem adoçado, com leite em casa, leite integral. É diferente, né, gente? Fala sério.
ele é um café proteico, ele é um café saudável. Então, existem outros cafés proteicos no mercado que nem se comparam com o sabor. Eu já provei, é horrível, tá? Então, eu falo de conhecimento. E esse café aqui, ele é maravilhoso. Agora, a formulação nutricional dele é que me encanta. Eu nunca vi um produto tão incrível para a gente adicionar no nosso dia a dia. Olha só, ele tem 16 gramas de proteína por porção, por sachê. Vocês têm noção do que é isso, gente? É proteína pra caramba. Ele tem proteína whey na formulação, a maior parte dele é de proteína whey. Tem também um mix de proteínas, porque ele tem caseína, ele tem caseinato de cálcio. E assim, quem aqui já provou o café, vocês já viram, né? Você toma um café, você fica empanturrado. Ele enche, ele satisfaz de um jeito absurdo. O que é isso? É a informação nutricional dele, é a quantidade de proteínas que ele tem, que é maravilhoso. Aí, o diferencial do café da Herbalife é que ele é sem proteína de soja. Então, olha só que legal. Para quem tem pessoas que são intolerantes à soja, por exemplo, e tem gente que não gosta do sabor da proteína de soja. Então, aqui a Herbalife lançou um produto que é para esse grupo de pessoas também, que não tem proteína de soja, tem um outro tipo de mix de proteína. E outra coisa que eu vou falar para vocês sobre o café é o seguinte: o café ele tem uma quantidade bem pequena de carboidrato. Eu acho que, se não me engano, são 2 gramas, né? 2 gramas e pouco de carboidrato. Então, olha só, isso sim é um produto low carb, que a palavra low carb está super na moda, todo mundo adora low carb. Então, o café da Herbalife é super low carb, tá bom? Vocês podem falar isso. O que significa low carb? É reduzido em carboidrato. 2,5 gramas de carboidrato. Então, assim, se você quiser preparar ele com leite em casa, sem desnatado, pode preparar, gente, não tem problema. Prepara com leite. Aumenta um pouquinho as calorias, vai aumentar ali a quantidade de gordura, dependendo do tipo de leite que você quiser colocar. Eu posso preparar ele com Nutreve? Claro que pode. Prepara ele com Nutreve, então ele vai ficar mais grosso, mais encorpado, vai ter um pouco mais de calorias, vai ter mais proteína se for preparado com Nutreve, entendeu? Tudo é questão de calorias. Posso preparar ele sozinho? Pode. Ele é feito para isso também. O sabor dele é maravilhoso com relação a isso, tá? 96 calorias por porção, não tem glúten. Então aí nós temos um produto. Gente, eu já fiz bolo de caneca com sachê de café, tá? Depois vocês podem me pedir a receita. Pensa num produto bem versátil. Para mim tudo é versátil, né? Porque eu sou uma pessoa também que eu adoro inventar. Às vezes não dá certo as minhas invenções na cozinha, né? Mas às vezes dá certo. Então, eu passo para vocês só as que dão certo, tá? Ali tem uma pergunta. Qual é a diferença entre a proteína e a proteína whey? Então, a proteína de soja, lembra que eu falei para vocês que ela é uma proteína de absorção mais lenta? Ela é uma proteína vegetal. A proteína whey é a proteína do soro do leite. Até tem pessoas que dizem, o produto da Herbalife tem proteína do soro do leite, então ele tem lactose. Não necessariamente, tá bom, gente? A whey é a proteína do leite. E a lactose é o açúcar do leite. Então, o produto pode ser isolado da lactose e ter proteína whey. Vocês entenderam? A proteína whey é a proteína extraída do soro do leite e ela é uma proteína de rápida absorção pelo nosso corpo. Por isso que às vezes você toma uma xícara de café e você fica satisfeito na hora. Por quê? Porque o teu corpo absorve a proteína whey mais rápido. Então, essa é a diferença dela. Como o corpo absorve mais rápido, os seus músculos recebem ela primeiro. Por isso que a proteína whey é usada como pós-treino. Porque depois do treino, é legal, quando o teu corpo sofreu uma lesão, que são as rupturas do músculo, né, que acontece quando você faz atividade, você precisa de uma proteína de absorção rápida. Por isso que a proteína whey é recomendada no pós-treino, entendeu? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é esse que é o diferencial da proteína de soja. Existem outras proteínas, por exemplo, tem a albumina, que é a proteína do ovo. Então, tem vários tipos de proteína. Essas aqui são das principais que a gente sabe. Tem a proteína animal, entendeu? Então, são proteínas de boa absorção, de valor biológico muito alto, que agregam muito valor para a saúde, tá bom?
Vou tomar um chá. Agora sim, nós temos na Herbalife 3 tipos de fibra. Eu vou falar separado de cada uma delas, tá bom? O que muda, Paty? Na maioria das vezes, só vai mudar a composição dela para aquela que você mais gosta, tá bom? Por quê? Porque nós temos uma proteína em pó. Chega uma pergunta ali. Depois, quando eu vou chegar na linha 24 horas, eu falo sobre isso, tá bom, gente? Vou colocar para vocês. Aqui, ó, tem uma pergunta. Qual a quantidade ideal de proteína por dia? Gente, para uma pessoa normal, fala-se entre 0,8 até 1 grama de proteína por quilo de peso. Mínimo por dia. Se você não faz atividade física nenhuma, sabe? Se você não está pensando em ganhar massa magra, você tem que ingerir 0,8, 1 grama de fibra por dia. O que é isso? Eu tenho 60 quilos, eu preciso ingerir 60 gramas de proteína líquida. Paty, o que é proteína líquida? Por exemplo, um pedaço de carne tem 100 gramas de carne, mas ele tem 20 gramas de proteína líquida, entendeu? Então, esses 20 gramas que eu deduzo dessa quantidade de proteína que eu ingiro por dia. Se você quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular, aumente a ingestão de proteína. Então, eu estou falando algo, por exemplo, isso eu li no livro do Dr. David Riber. Você pode aumentar para 2 gramas de proteína por quilo de peso. Olha só, então quer dizer, você tem 60 quilos, você tem que ingerir 120 gramas de proteína líquida por dia. O que é proteína líquida? O shake, por exemplo, tem um copo de shake. Ele tem quanto de proteína líquida? 10 gramas de proteína do shake. Se você fizer com Nutrev, mais 10 gramas de Nutrev. Então, o meu copo de shake tem 20 gramas de proteína. Mas essa conta que você pode fazer. Paty, eu quero aumentar a massa magra. Eu quero aumentar, quero perder peso. Aumenta a ingestão de proteína. Quanto? 2 gramas de proteína por quilo de peso, tá bom? O livro, esse daí, é A Dieta de Los Angeles, do Dr. David Riber. Um dos melhores livros que eu já li até hoje falando sobre isso. Ele fala exatamente dos shakes proteicos, fala sobre atividade física, fala sobre proteína, fala sobre o cálculo da proteína, tudo. É um livro maravilhoso, tá? Pela internet você consegue comprar ele. Tem ele traduzido, tem em português. Tá bom? Respondida a pergunta? Deixa eu ir lá. Fibras. Gente, intestino. O doutor Nathaniel, a gente já percebeu que a maior parte da tese dele é nas fibras. Porque, assim, ele fala muito sobre fibras, ele estuda muito sobre isso. Gente, o intestino é o nosso segundo cérebro. Tem pessoas que acham que a nossa alimentação acontece no estômago. O estômago, ele só quebra a comida. A absorção dos nutrientes acontece no intestino. Por isso que muitas pessoas, a pessoa pode estar acima do peso e pode estar com anemia. A pessoa pode estar acima do peso e pode estar, entendeu? Com falta de vitaminas e minerais. Porque se ela não tiver um bom funcionamento do intestino, o corpo não está absorvendo as vitaminas como deveria. Então, o nosso corpo, ele faz esse trabalho de absorver os nutrientes e de mandar o que não presta embora, tudo no intestino. Se o teu intestino não está funcionando bem, o que acontece? Você não está aproveitando direito a nutrição que você está ingerindo, o teu corpo não está absorvendo direito as vitaminas que ele precisa, entendeu? Tudo isso vai acontecer no intestino. Então, um dos pontos que são fundamentais é, primeiro, você pensar como é que está o funcionamento do teu intestino. Para isso, por isso que a Herbalife tem tanto produto de fibra, porque não adianta nada disso ter nutrientes incríveis no shake, por exemplo, se você não está com o seu intestino funcionando direito e o seu corpo não está absorvendo direito, tá bom? Então, primeiro ponto, entenda, ele precisa funcionar da melhor maneira possível. Tem pessoas, eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vá mudar a vida de vocês. Tem pessoas que nasceram para ter problema de intestino, parece, sabia? Porque, gente, cuidam com muito carinho do intestino e tem maior dificuldade, como é que eu posso falar para vocês?
essas pessoas encontram maior dificuldade em fazer o intestino funcionar de maneira correta, mesmo se alimentando direito, mesmo ingerindo fibras, mesmo tomando muita água. Então, são pessoas que vão ter que cuidar muito do seu intestino a vida toda, tá bom, gente? Tem pessoas que têm mais facilidade, que não faz nada certo e o intestino funciona perfeitamente. Na minha casa eu vejo isso, tá bom? Eu tenho pessoa aqui que o intestino funciona super bem. E o meu, ele tem que ser muito cuidadinho. A parte tem que ingerir as fibras certinhas, tem que ingerir água, tem que, sabe? Senão já nada funciona, entendeu? Então você tem que saber como é que você é. Se o teu intestino exige muito cuidado, você é uma pessoa que vai ter que cuidar dele sempre, ingerir fibras de qualidade e ter esse carinho e cuidado sempre com ele, tá bom? Então, vamos lá. Então, João, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Existem uns pontos que são chaves. Para o intestino funcionar normalmente, vou funcionar bem. A ingestão de água por dia, que a gente já sabe que é no mínimo 2 litros de água por dia, mas olha, as pessoas não escapam de 3 litros por dia, gente. Começa a tomar 3 litros de água por dia. O uso de fibras nas refeições, em todas as refeições, café da manhã, no almoço, no jantar. Atividade física, vocês não têm noção o quanto a atividade física é importante para o funcionamento do intestino, uma caminhada, sabe? Qualquer coisa que você possa fazer. Na questão de ingerir fibras em todas as refeições, gente, tem algumas que estão passando, eu não quero deixar de responder. Para ingerir fibras em todas as refeições, é que entram essa versatilidade dos produtos da Herbalife, que são a fibra em pó, a fibra líquida e o Fiber Bond, tá bom? Então, primeiro eu vou falar da fibra em pó. Pessoas que têm problemas mais sérios de intestino, essa é a fibra que você tem que usar, tá? Você pode usar a fibra líquida se você quiser, você pode usar o Fiber Bond. Mas eu vou dar uma dica, como disse o Dr. Nathaniel, do meu coração para o seu coração. Se você tem problemas mais sérios de intestino, se o seu intestino não funciona bem, é a fibra em pó que você precisa. A fibra em pó, além de ter fibras solúveis e insolúveis, ter uma quantidade ideal que você precisa, ela tem a maltodextrina resistente, que é uma fibra que ajuda na formação da flora intestinal. Então, além dela ajudar a fazer o teu intestino funcionar melhor, ela vai ajudar a refazer a flora intestinal, que talvez se ela não estiver legal, ela vai fazer uma nova, entendeu? Ela vai tentar reconstruir, em termos gerais. Eu falo assim do meu jeito, né? Espero que vocês estejam entendendo. Tá bom, gente? Então, o que acontece? Se eu puder dar uma dica de ouro para vocês, se você tem problema mais sério, se o intestino não funciona legal, use a fibra em pó. Até aqui, ó, tem uma pessoa que colocou ali sobre o Fiber Bond, né? Tem uma cliente que quando toma o Fiber Bond, o intestino tranca. Normalmente funciona bem e ela toma muita água. Gente, é por isso que eu falei para vocês. A primeira fibra que tem que entrar na vida das pessoas é o Fiber Powder, é a fibra em pó. O Fiber Bond, deixa eu entrar lá para ele. Aqui. Ele tem também fibra de aveia e beterraba, que são fibras solúveis e insolúveis, mas o nome dele já fala. Quando ele entra no teu intestino, ele cola, bonde porque ele cola, é uma fibra que cola. E muitas vezes, se a pessoa tem coisa armazenada no intestino, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, o nosso intestino ele não funciona como a gente... Algumas pessoas comem e vão ao banheiro já logo em seguida. Então, isso é o intestino que funciona. Mas tem pessoas, gente, tem comida que você come e ela vai levar 2, 3 dias parada no intestino. Você sabia disso? Quando a pessoa tem problema mais sério do intestino, ela leva até 7 dias ali. Então, quando você, por exemplo, você ingeriu alimentos que têm mais, como é que eu posso falar? Digestão mais lenta, então pode ter um problema maior. Por isso que muitas pessoas falam para você tirar um pouco da carne, porque a carne ela tem a digestão mais lenta, ela pode prejudicar o funcionamento do intestino, entendeu? Para algumas pessoas. Não é uma regra, não é em vias gerais, é para algumas pessoas. Eu, por exemplo, se eu comer carne demais, a carne vermelha, meu intestino não fica legal, entendeu?
Então, cuide disso. E o Fiber Bond faz isso, ele cola e ele tranca. É o efeito que ela vai sentir quando ela começa a usar. Se ela continuar usando o Fiber Bond regularmente, isso vai passar. Mas se você não quiser que ela sinta isso, se a pessoa não quiser sentir isso, recomenda para ela a fibra líquida ou a fibra em pó, que não vai acontecer isso, tá bom, gente? Então, o Fiber Bond, ele é um produto que pode dar essa reação quando a pessoa começa a usar. Porque como ele cola, ele aumenta o bolo fecal, e daí a pessoa não consegue evacuar da maneira que ela deveria e ela se sente mal. Então, eu gosto sempre de recomendar ou a fibra em pó ou a fibra líquida, tá? Então, umas 4 vezes por dia no banheiro é normal? No particular. Depende da quantidade que a pessoa come. Então, vamos lá. Fibra líquida. A fibra em pó. Então, gente, isso pode acontecer por vários fatores, tá? Não necessariamente é só por causa da fibra líquida, da fibra em pó em si, tá? É porque às vezes, combinada, você comeu alimentação que gera isso, muitas vezes quando tem muita lactose na alimentação, tá? Então, mas não que a fibra em pó vai causar isso. É porque ela tem uma quantidade maior de fibra. Talvez você não tenha problema com o intestino, e quando você ingere ela, você ingerir uma quantidade maior de fibra, ela é uma fibra que tem uma ação mais rápida, então você vai sentir esse efeito, tá? Tem uma pergunta ali. Isso, Fiber Bond indicado normalmente antes da refeição. Por que antes da refeição? Porque quando você ingere ele antes da refeição com um copo de água, ele vai formar como se fosse uma gelatina no nosso estômago. Então, é como se você comesse aquela salada antes, entendeu? Então, ele já vai diminuir a tua fome na hora da refeição, tá? Paty, eu esqueci de tomar o Fiber Bond antes. Não tem problema, toma depois, tá? Porque a ideia do Fiber Bond é grudar na gordura e eliminar junto. Então, é por isso que ele é bom. Olha ali, ó. Você viu como tem histórias? A Luísa colocou que o Fiber Bond ajuda no funcionamento do intestino. Eu gosto de falar que muitas pessoas, você vai observar no seu organismo que você vai se adaptar com um tipo das fibras, você sabia? Você não vai precisar usar as 3. A fibra em pó, a fibra líquida e o Fiber Bond. Apesar de que eu uso a fibra líquida e a fibra em pó. Porque a fibra líquida eu uso porque eu amo ela na água com gás, em tudo que é lugar, e eu não posso viver sem, entendeu? Mas vocês vão observar que uma delas é a que vai fazer o real efeito no funcionamento do seu intestino. Como é que eu posso saber disso? Eu já fiz esse teste. Eu usei durante um tempo só o Fiber Bond, depois eu usei durante um tempo só a fibra líquida, e depois durante um tempo eu usei só a fibra em pó. Então hoje eu sei dizer qual do tipo de fibra se adaptou no meu corpo, entendeu? Então, se você quiser, tá aí uma ideia para você fazer um teste, testar, mas não usa junto, tá? Para você saber a função, como ele vai agir no seu corpo, usa separado. Primeiro uma, durante no mínimo 30 a 60 dias, tá bom? Para você ver a diferença. Depois a outra e assim por diante, tá bom? Então, daí vocês vão ver. Eu tenho uma cliente minha também, que ela tentou a fibra líquida, não foi legal. Porque daí eu já dei essa recomendação para ela, entendeu? A fibra em pó, ótimo, funcionou. E o Fiber Bond também, ela gostou, entendeu? Então, você pode fazer isso com seus clientes, se você está aqui, você pode usar também para fazer essa... Aqui, a Maria colocou que toma as 3 também em situações diferentes, ótimo. Quanto de fibra devemos ingerir por dia, gente? De 25 a 35 gramas de fibra líquida. Lembra quando eu falei de fibra líquida, né? O que é? É a quantidade de fibra que tem o alimento. Então, eu vou ingerir uma maçã. A maçã tem 100 gramas de peso, mas ela tem 3 gramas de fibra líquida. Eu vou tomar um copo de fiber, tem 5 gramas de fibra no copo de fiber, entendeu? Mas a média é essa, é de 25 a 35 gramas de fibra por dia. Vocês sabiam que brasileiros que ingerem muita fibra, pessoas saudáveis,
ingerem normalmente 15 gramas por dia? O brasileiro come muita... Vai lendo pra mim. O brasileiro come pouca fibra, tá bom? Ó, tem uma aqui que pergunta particular, assim, ó, uma pessoa que toma 2 shakes por dia, né? Só um pouquinho, gente. Estou olhando as perguntas aqui. Aqui, ó. Sobre a recomendação dos produtos. Legal, vou falar assim. Então, a fibra. Antes eu falei, por exemplo, do pó de proteína. Versátil. É ingerir proteína. Você vai colocar ele nas suas refeições para aumentar a quantidade de proteína. Fiber Bond. São 2 tabletes a cada refeição. Então, 2 de manhã nas 3 principais do dia. Então, vai ser 2 tabletes de manhã, 2 ao meio-dia e 2 à noite. Tá bom? Se você for tomar o shake, não precisa tomar antes. Toma junto com o shake, tá? Se você for comer comida normal, toma ele antes, para ele já fazer aquela capa no seu estômago. Quando você ingerir, ele já vai colar na gordura e vai junto com a gordura do intestino, entendeu? É isso que o Fiber Bond vai fazer. E a fibra em pó também. O ideal é o quê? Usar 3 vezes ao dia. Pode ser uma colher de manhã, uma colher ao meio-dia, uma colher à noite. A fibra líquida, o ideal também. 3 vezes ao dia. 2 a 3 porções por dia. Pode ser um copo de manhã, um copo, entendeu? Então, o legal é você usar as fibras de 2 a 3 vezes ao dia. E, claro, gente, cuidando a quantidade da ingestão. Então, vamos supor, você precisa ingerir de 25 a 35 gramas de fibra. Você já tomou um copo de shake, tem fibra. Você vai colocar a fibra líquida junto num shake, precisa mais fibra. Você comeu um prato de arroz, feijão e salada, tem fibra no feijão. Se é arroz integral, tem fibra no arroz, tem fibra na salada. Então, se você quer cuidar realmente da alimentação, você pode calcular, entendeu? Se não, coloca a fibra 3 vezes ao dia, uma porção dessa indicada no rótulo, tá 10, tá bom? Considerando o déficit calórico, usam 2 shakes, 2 lanches Herbalife por dia e um almoço normal. Como obter esse suplemento? Tá aqui, não? Não, particular. Deixa eu ver. Aí acabou. Acho que é isso daqui. Você tem uma pergunta que veio no particular também. Você mantendo uma refeição, eu poderia calcular, a gente poderia calcular. Coloca no papel lá, você tomando shakes, Herbalife 2 vezes ao dia, fazendo uma refeição livre, e você fazendo os lanches Herbalife ou lanches saudáveis, tá? Então, você pode calcular quanto de fibra tem no shake. Shake com Nutrev tem muito mais fibra. Se você pode acrescentar nele uma colher de fibra líquida, então vai ter mais fibra. Então, o ideal é colocar no papel, calcular quanto de fibra tem no shake, o shake com Nutrev, o shake com fibra, e daí você colocar quantas gramas de fibra você está ingerindo, você já vai saber quanto você precisa ingerir nas outras refeições que não está usando os produtos. Quando você toma o shake, é muito fácil de calcular. Você só precisa olhar o rótulo, se você faz conforme o rótulo, e lá está exatamente a quantidade de nutrientes que tem, tipo da fibra, da proteína, tá? Se não é o shake, existem vários aplicativos hoje que passam informação nutricional dos alimentos, que é só você buscar, e é muito fácil, é muito legal para você usar, tá? Eu uso qualquer dúvida que eu tenho, eu já lanço lá. Por exemplo, eu fiz um bolinho de shake, eu já lanço lá, eu já tenho informação nutricional do bolo que eu fiz. Então, existem aplicativos, depois se quiser, pergunta para mim que eu mando para vocês, tá bom? Posso passar para frente das fibras? A Jean vai cuidando do tempo aí para mim. Gente, multivitaminas e minerais. Esse daqui é um produto que vocês não têm noção da importância que ele tem no nosso corpo, no nosso organismo. Não só pelo fato de que hoje a gente tem falado muito sobre isso, porque ele ajuda a melhorar o nosso sistema imunológico, ele protege as nossas células. Então é assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nem sei se eu poderia falar sobre isso ou não, mas eu vou falar sobre isso. Com essa questão toda que está acontecendo, coronavírus, Covid, problemas, enfim, quando começou tudo isso, eu fiz uma reunião ali aqui em casa,
mas a gente conversou o seguinte, gente, uma coisa está nas nossas mãos fazer, se cuidar, fazer a nossa parte e fortalecer o nosso corpo. Eu falei para os meninos, a partir de agora, vocês não me esqueçam de tomar multivitaminas, tomem regularmente, isso a gente pode fazer. Vai evitar? Não sei. Eu vou fortalecer o meu corpo para evitar qualquer coisa, vocês entenderam? Então, assim, não tem ação efetiva nenhuma relacionada exatamente a isso. Mas o multivitaminas vai fortalecer o teu sistema imunológico, vai fortalecer o teu corpo, as tuas células. É nisso que ele entra. Então, isso você pode fazer. É a tua parte. Cuidar do teu corpo, tomar os cuidados necessários e fortalecer o seu organismo e da sua família ao máximo. Então, eu digo, principalmente quando falei dos meus filhos, a piazada não se cuida, sabe? Nossa, então o que eu posso fazer por eles é socar-lhe de multivitaminas. Está garantido? Não sei. Eu faço a minha parte, que é fortalecer o corpo deles, o resto a gente não sabe como é que vai ser, tá bom, gente? Então, o multivitamina serve para isso, para fortalecer o nosso sistema imunológico. E, gente, nosso corpo precisa das vitaminas para metabolizar a gordura, para quebrar a gordura, para metabolizar a proteína, para fazer o corpo funcionar, ele precisa de várias das vitaminas para a nossa pele ficar bonita, para o nosso cabelo crescer, para, sabe, a gente se entendesse, se tivesse noção de quantas vitaminas são importantes para o nosso corpo, nós não deixaríamos nunca de usar o multivitaminas e dar ele para a nossa família, tá? Assim, 2 tabletes por dia é a recomendação do rótulo, todos os dias. Faz isso para você, para sua casa. É um produto barato, gente, é um produto barato. Então, o que eu não me conformo muitas vezes é que existem pessoas, consultores, que não usam os produtos corretamente, sabe? Que não usam multivitaminas como deveria. Você precisa fazer isso, você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, fortalecer o seu organismo, tá bom, gente? Então, o metabolismo, o multivitaminas vai ajudar e muito sobre isso no nosso organismo. Você pode tomar multivitamina, cálcio durante todo o ano, sem parar? Pode, ó, tem uma pergunta ali, gente, que se a pessoa pode tomar multivitaminas, cálcio e ômega durante todo o ano sem parar, pode, tá? Eu já uso há 20 anos a nutrição, todos os dias. Os meus filhos, o Gabriel hoje tem 18 anos, desde um aninho dele eu dou multivitaminas, desde o dia que ele começou a tomar mamadeira, ele toma shake, e o ômega 3, um ômega por dia os meninos tomam todos os dias, porque a gente está pensando em nutrição a longo prazo. Então, um tablete de multivitaminas, 2 por dia, um ômega, 2 por dia, vocês entendem que é melhor do que nada. Tem pessoas que não tomam nada. Então, toma a dose recomendada do rótulo todos os dias. Isso é para suplementar. Não se preocupe com isso. Tem pessoas que falam, o excesso de vitaminas. Gente, para o seu corpo ter excesso de vitaminas, você teria que tomar uns 3 frascos de multivitaminas no mesmo tempo e olha lá, e ainda não ia ter problemas de nenhum, entendeu? Quando a gente fala em excesso de vitamina, o excesso ele é tão maior do que você imagina, porque uma vez eu estava vendo, não sei se vocês já ouviram falar daquele remédio que é para espinhas, o Roacutan. O Roacutan é um remédio que usam muito no tratamento para espinhas. Ele é um remédio que a base dele é vitamina A. E tipo assim, o Roacutan, eu lembro que eu li o rótulo, gente, eu não quero mentir, então não vou falar em números. Mas ele tem, tipo assim, em cada comprimido daquele, 10 vezes mais do que a dose recomendada diária. Amor, como eu tirei? Eu só estou arrumando aqui do Insta, tá? E ele tem 10 vezes. E é recomendado e as pessoas usam. Então, e não faz bem para a pele. Por quê? Porque a vitamina D a vitamina A, desculpa, é a vitamina A que tem nele. Faz muito bem para a pele, tá? Então, não fique preocupada com isso. Pode usar.
a maioria das vitaminas, o que o teu corpo não usa, ele elimina. Então, é claro, por isso que não adianta você ficar usando muito, porque o que vai acontecer? O corpo vai mandar embora. Então, não vale a pena você ficar usando muito, tá bom? Use a dose recomendada, o teu corpo vai absorver o que ele precisa, e depois, se ele não precisa, ele vai eliminar, mas eu acho muito difícil, ele não tá precisando. Tá bom, gente? Isso daí. Mais sobre a ter função de metabolizar. Gente, eu teria que entrar aqui em cada vitamina dela. Mas assim, entendam que para o nosso corpo metabolizar as gorduras, a proteína, para ele fazer funcionar, ele precisa das vitaminas. Quando você não tem uma ingestão de vitaminas adequadas, você não consegue metabolizar a gordura da maneira que deveria, o teu corpo não absorve a proteína da maneira que deveria. Vocês sabiam que tem vitaminas que são responsáveis pelo crescimento, pelo fortalecimento do nosso tecido muscular, do nosso cabelo, dos nossos ossos. Então, é um conjunto. Se você usa vitaminas regularmente, o seu corpo trabalha de maneira correta, tá bom? Olha só, tem alguns depoimentos que vão aparecendo ali, tá, gente? Vocês já podem ir lendo de pessoas que usam. Eu acho que a melhor coisa que existe é isso, tá bom? Ah, a Luísa colocou ali sobre a mini-lipo. Gente, a mini-lipo é bem famosa, né? Tem gente que fala sobre isso. Eu vou falar sobre o ômega 3. Depois que eu falar sobre o ômega 3 e o cálcio juntos, daí eu falo sobre a mini-lipo também, tá? Ali tá colocando, tem gente que usa 3 multi, 3 cálcio, 3 ômega todos os dias. Entendeu, gente? Assim, ó, não tem problema usar mais, não tem problema. Porque se o teu corpo estiver precisando mais, ele vai usar e o resto vai eliminar. O ômega 3 diz o doutor Luiz Ignaro que a gente podia usar até 15 por dia, que não ia ter problema, né? Já pensou? Doido? Então tá, mas vamos lá. Multivitamina, ômega 3. Gente, você precisa aprender a comer gordura boa. Você sabia disso? A nossa alimentação é deficiente em gordura boa. A gente só ingere gordura ruim. Não é que é gordura ruim, mas é em excesso. Ômega 6, ômega, entendeu? Isso a gente ingere em excesso. Gordura animal, e gordura não é tudo gordura, tá? A gente precisa aprender a comer gordura boa. O ômega 3 é fonte de gordura boa, sim. Por exemplo, fonte de gordura boa que a gente tem de acesso, azeite de oliva, fonte de gordura boa, abacate, fonte de gordura boa, coco, tem fonte de gordura boa, tá bom, gente? Comer o coco, eu nem tô falando da gordura de coco, tô falando em comer o coco, tem fonte da fruta, tem fonte de gordura boa. E assim, é uma dificuldade sim, na nossa alimentação, a gente ingerir gordura boa. E o ômega 3, ele vai te ajudar a suplementar isso. Vocês querem saber como é que a gente faz para queimar a gordura da barriga? Quer saber? Sabe como é que a gente faz? A gente come gordura boa. E a gordura boa derrete a gordura ruim. Em termos gerais, é isso que acontece. Então, se você tiver uma alimentação rica em gordura boa, você vai diminuir a gordura ruim. Agora vamos falar sobre alimentação rica em gordura boa. Tá, Paty, eu preciso ingerir gordura boa. Beleza. Abacate é gordura boa. Show de bola. Só que abacate é o quê? Calórico. Então, eu não posso comer só abacate. Eu não posso comer um abacate inteiro, porque senão eu vou ingerir muitas calorias. Então, se eu estou pensando em perder peso, eu tenho que cuidar a quantidade de abacate que eu como. Por isso, você tem que pegar um pouquinho de gordura de cada fonte, tá? E cuidando sempre a quantidade, se você está querendo emagrecer, a quantidade de calorias que você ingere. Então, se você equilibrar durante o dia, comer 2, 3 colheres de abacate por dia, colocar azeite de oliva na sua salada, comer gordura boa, fontes de peixe, de ômega 3, colocar linhaça, chia, que são fontes também de fibra, de gordura boa, usar suplementos de ômega 3, então você já está suprindo essa necessidade, tá? Então, por isso que eu sou tão apaixonada pelo ômega 3, porque ele ajuda a suprir essa falta de gorduras boas que a gente tem.
O ômega 3, gente, também, ele é um anti-inflamatório natural, tá bom? O nosso Herbalife Line, ele tem ômega 3, ele tem ácidos graxos, ele tem vitamina E. Ele não é só o ômega 3, entendeu? Ele tem ômega 3, o Herbalife Line. Então, vamos lá. O ômega 3 é bom para quê? É um anti-inflamatório natural. Se ele é um anti-inflamatório natural, vamos lá. A celulite é o quê? Não é uma inflamação nas células? Então, eu posso dizer que se eu consumir uma quantidade boa de ômega 3 por dia, vai me ajudar também a diminuir a celulite. Você entendeu? Quando você começa a entender a ação, por exemplo, a ação do ômega 3 no nosso corpo, eu consigo entender os benefícios que o Herbalife Line pode me trazer. Você entendeu? Então, se você for ler qualquer artigo, coloca lá no Google, benefícios ômega 3, você vai ficar encantado com o que pode acontecer no seu corpo. Quando você terminar de ler, você vai comprar um Herbalife Line na hora. Por quê? Porque você vai entender a importância do ômega 3 para a sua saúde. Ele ajuda a queimar gordura, derreter a gordura ruim, a gordura boa. Então, ele vai ajudar a perder peso. Ele vai ajudar a diminuir a gordura na corrente sanguínea também. Olha que legal. Tudo isso, gente, é a ação que o ômega 3 faz. Então, vamos lá. A fonte de ômega 3, por exemplo, uma das que a gente mais conhece são os peixes. Só que, gente, não é qualquer peixe. A gente já sabe. O ômega 3 ele é extraído de peixes que nadam em águas profundas, que são águas muito geladas. Então, tem uma ação diferente a gordura desse peixe. Olha que legal. Vocês sabiam? Deixa eu dar uma dica para vocês sobre qualidade de ômega 3. Você sabia que o ômega 3 ele é um óleo, né? Então, ele não pode congelar. Um óleo extraído de maneira essencial, ele não pode congelar. Então, se você tem um tablete de ômega 3 na sua casa que não seja o Herbalife Line, você pode fazer com o Herbalife Line também, né? Mas eu tô falando para você testar. Bota no congelador de um dia para o outro. Se congelar, não é o ômega 3. Você sabia disso? Não pode congelar? Daí, às vezes, tem pessoas que fazem teste com outros produtos e falam, Paty, congelou alguns pedaços. Então, quer dizer, tem ômega 3, mas não é 100%. Agora, tem gente que bota no congelador e fica um patacão desse tamanho assim, ó, quer dizer, por água. Tem nada de gordura ali dentro, tá bom, gente? Então, esse é um dos detalhes. O óleo, o ômega 3 de verdade, ele não pode congelar, tá bom? Pessoa alérgica a fruta está na pergunta do chat. A produção em peixe. Tem algum produto Herbalife que ela pode usar que não deve usar no peixe? Pessoal, não deve ter. Tem uma pergunta ali se a pessoa é alérgica, tem alguns produtos da Herbalife. Gente, eu nunca vi nada específico sobre isso, tá? Eu nunca vi também nenhuma pessoa sofrer uma reação alérgica com shake, com os outros produtos. Já nesse caso, eu fico meio assim para recomendar o ômega 3, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que ele é a gordura do peixe. E depende do quê? Dos frutos do mar que a pessoa é alérgica, entendeu? Então, tem muito disso. Porque, às vezes, é só um pouco da gordura do peixe que é colocado na nutrição junto para metabolizar melhor as vitaminas, tá? Então, para algumas vitaminas é importante que tenha gordura junto. Então, por isso que no shake, muitas vezes, é colocado isso. Para quê? Para que as vitaminas tenham a ação efetiva delas. Então, é posto uma gordura de proteína do peixe ali para poder ter essa ação ali, tá bom? Depende do teu tipo de alergia, do teu tipo de intolerância, eu diria o ômega 3, só que a gente tem essas ressalvas, mas se não, você pode ir fazendo um teste, tá bom? Se é muito grave, daí eu já não quero, a gente não tem como saber. Mas se às vezes não é muito, começa com pequenas doses, tá? Daí você vai ver como é que o teu corpo reage. É assim que eles fazem, na maioria das vezes, testes de alergia, né? Eles colocam pequenas doses para ver como é que o corpo reage. É aconselhável usar azeite de oliva extra virgem para fritar ou muda muito a qualidade do azeite? Gente, aqui tem um ponto bem legal. Usar o azeite de oliva extra virgem para fritar. Não é aconselhado, tá bom? Porque ele muda
ele vira gordura saturada, quase, praticamente isso. Ele muda a formulação. Quando você aquece o azeite de oliva, ele muda a formulação. Então, assim, gorduras, falando de gorduras, deixa eu falar uma coisa para vocês. O azeite de oliva extra virgem é perfeito, usado na salada, não aquecido, tá bom? Para mim, cozinhar, Paty, o que é melhor? Peraí. O que eu vou falar para vocês? Existem tantas teorias. Quem sou eu para ter uma teoria única, tá bom, gente? Tem médico que diz que a melhor coisa que existe no mundo é a gordura do coco. E tem médico que diz que é um absurdo. Tem médico que diz que a melhor coisa que existe é a banha de porco. E tem médico que diz que é um absurdo. Então, eu não vou entrar numa questão aqui que eu não estou pronta para brigar, entendeu? Então, eu parto do seguinte princípio: o mais natural é melhor. Então, na minha casa, eu uso o mínimo de gordura para fazer frituras, o mínimo que eu posso usar, e eu uso banha de porco, entendeu? Porque eu parto do princípio, primeiro que eu uso pouco, muito pouco, porque é bem calórico, entendeu? Então, eu não quero agregar muitas calorias na comida. E eu uso o que é o mais natural, que é a banha de porco. Por enquanto, ainda não demonizaram ela, né? Mas daqui uns dias pode ser que mude, tá? Fiquem tranquilos. É igual a história do ovo, né? Há 10 anos atrás, comer ovo aumentava o colesterol e fazia mal para a saúde. Hoje, o ovo é a melhor comida que existe no mundo. Então, assim, enquanto nem eles se decidem, a gente fica neutro nessa situação e vai tentando fazer o melhor. Tá bom, gente? Mas isso aí, uma recomendação. Paty, usa o azeite de canola, o azeite de milho. Dizem que o único que não é muito bom é o azeite de soja, tá? Então, eu sempre tento partir do princípio natural. Se eu for usar um azeite, eu uso de milho, porque milho é comida, tá? Eu vou muito nessa base. Mas, assim, para fazer comida aqui em casa, eu uso muito pouca gordura e eu uso a banha de porco em termos gerais. E o azeite de oliva não adianta você usar ele para fritar, porque quando você aquece ele, ele perde essas propriedades boas. Ele vira uma gordura normal, entendeu? Não tem problema, ele vai virar igual a gordura da banha que você vai usar, vai ficar igual ela. Então, eu só acho que não vale a pena você desperdiçar o azeite de oliva para matar as propriedades dele, tá bom? Respondido? Tem pergunta mais? Estracal, suplemento de cálcio, vitamina D e magnésio. E tem outra vitamina que a gente ouviu falar muito nesses últimos dias, é a tal da vitamina D, né? Que diz que ela protege o nosso corpo contra bichinhos indesejáveis. Brincadeiras à parte, gente. O cálcio é responsável pela formação dos nossos ossos, a gente já sabe disso. Os nossos músculos precisam de cálcio, precisam de magnésio. Vocês sabiam que só para o nosso coração bater, a gente precisa de 400 miligramas de cálcio por dia? Só para o coração bater. A metade da dose recomendada diariamente vai para o nosso coração bater. Então, como o coração não para de bater, ele vai usar as fontes de cálcio que você tem. Se você não tem uma alimentação rica em cálcio, o que acontece? O corpo vai buscar nas fontes que ele tem. Qual é a maior fonte de cálcio que a gente tem no corpo? São os nossos ossos. Então, por isso que quando nós temos falta de cálcio, os ossos são os primeiros que sentem a diferença, porque o corpo vai buscar onde tem uma fonte maior. Por exemplo, na gestação, é bem comum a gente ouvir falar em mulheres com dores nas pernas, dores nos dentes, problema na dentição. O que é isso? Como está numa formação de um novo corpo dentro do corpo dela, o feto ele não fica prejudicado. O corpo, a prioridade do teu corpo nesse período é formar o feto. Então, ele vai usar tudo que precisa para essa formação e ele vai tirar do teu organismo. Se a tua alimentação não está rica nesses nutrientes, ele vai tirar das fontes que você tem. Então, se você não tiver uma alimentação rica em cálcio, por exemplo, ele vai tirar das suas fontes, vai tirar dos seus ossos. Ele vai buscar a fonte de cálcio que ele precisa. É por isso que muitas mulheres sentem dor nas pernas,
tem problema na dentição, que também tem cálcio ali, você entendeu? Então, o corpo, ele precisa de 800 miligramas de cálcio por dia para funcionar, tá? Tem pessoas que têm problema com excesso de cálcio, são raras exceções, então você tem que ingerir só a quantidade necessária. No mais, pessoas que não têm problema com calcificação, com excesso de cálcio, podem ingerir mais que o corpo não vai reter, tá bom? Ele vai eliminar. Então, não tem problema nenhum com relação a isso. Tá bom, gente? O porquê que o extracal tem magnésio e vitamina D junto? Porque o cálcio em si, no nosso corpo, ele não age sozinho. O que acontece? Você ingere o cálcio, o magnésio conduz esse cálcio durante o teu corpo até a fonte que necessita dele. Então, quer dizer, o cálcio sozinho ele é meio burro. Daí ele precisa do magnésio, que é a dupla inteligente dele. Vai levar ele para onde o corpo precisa. Quando ele chega nesse lugar que precisa, lá nos ossos, a vitamina D está lá esperando e ela absorve o cálcio. Vocês entenderam a minha analogia? Ficou legal, né? Fala sério. O magnésio conduz o cálcio e a vitamina D ajuda a fixar o cálcio nos ossos. Por que a gente fala nos ossos? Por causa dessa explicação que eu dei. O corpo, para as outras funções, ele não deixa faltar. Ele vai tirando dos ossos, que é a nossa maior fonte. Então, é um lugar em que normalmente ele está precisando repor. Tá bom? Aqui, antes de ir para frente, eu falei sobre o multivitaminas, eu falei sobre o extracal e eu falei sobre o ômega 3. Agora, vamos juntar esses 3 produtos que vai formar a famosa mini lipo, que antes a Luísa colocou ali para me explicar o que é a mini lipo. Gente, primeiro que não é que é uma mini lipo, né? Ela vai ter uma ação mais efetiva, esses 3 produtos juntos, durante um período mais curto. O que acontece? Na mini lipo, nós recomendamos você usar durante 9 dias. O que é isso? Você vai dar um susto no seu corpo. Você vai dar um susto nele. Eu quero mostrar para ele que eu quero que ele queime gordura. É isso que você está dizendo. Você vai usar 3 ômega 3, você vai usar 2 multivitaminas e 1 cálcio, 3 vezes ao dia. Vocês entenderam? 3 ômega 3, 2 multivitaminas e 1 cálcio, 3 vezes ao dia. Então, você vai usar 3 ômega, 2 multi, 1 cálcio de manhã, 3 ômega, 2 multi, 1 cálcio à tarde, ao meio-dia. E isso durante 9 dias. É só durante esses 9 dias, tá, gente? Não vale a pena você ficar fazendo isso sempre. Para quê? Eu vou dar um susto no meu corpo para ele dar uma turbinada na queima das gorduras. Por isso que a galera brinca que é uma mini lipo, entendeu? Não existe mini lipo, tá? Mas é um susto que você vai dar no seu corpo para você dar uma acelerada na perda de gorduras. Tem pessoas que têm resultado muito top. Tem pessoas que, entendeu? Então, se quiser fazer um teste, manda ver. Vai dar uma turbinada ali no resultado. Mas é um extra, tá bom? Anne, eu tenho essa base que são 9 dias, tá? Que é um período legal de 9 dias para você fazer. Então vamos lá. Tem mais perguntas aí? Gente, eu vou ter que seguir para frente aqui, senão eu não vou conseguir. Tem os últimos 2 produtos aqui. A gente vai ter que encerrar, tá bom? Nossa, o tempo passou demais hoje. Eu me animo falando. Vamos lá, gente. NRG, energia e disposição. É um produto à base de chá preto, guaraná, fonte de cafeína. Então, ele serve para quê? Para dar energia, para dar aquela turbinada, melhora o sistema nervoso central, ele aumenta a concentração, ele aumenta a circulação sanguínea, ele te dá mais pique, te dá mais energia. Então, ele trabalha nessas funções. Vocês sabiam que um copinho de NRG quentinho ajuda a diminuir os efeitos por exemplo, da pressão na cabeça, você está com dor de cabeça, que é por causa do estresse, do cansaço, ele ajuda a diminuir essa tensão, essa pressão, tá bom, gente?
Então, energia é um produto muito top para isso, para te dar pique, te dar energia, diminuir o estresse, essa tensão toda, tá? Vai no chat aqui. E a nossa bebida topzera, top de linha. Gente, eu quero falar um pouquinho dele, porque assim, tem gente que fala, o chá verde da Herbalife. Você não pode falar que esse produto é o chá verde da Herbalife. Ele também tem chá verde, mas por que o nome dele é Herbal Concentrate? Porque ele é um composto de ervas. Ele tem chá verde, ele tem chá preto, vai ter cafeína, que ajuda a acelerar o metabolismo também. Ele tem cardamomo, ele tem malva, ele tem hibisco, entendeu? Ele é um produto completo. A maior base dele, a maior quantidade de chá verde. Vocês já leram tudo que o chá verde pode fazer pelo nosso organismo? Gente, o chá verde ele é top. Aumenta o sistema imunológico, acelera o metabolismo, acelera a perda de gordura. Gente, o que é acelerar o metabolismo? Tudo que você ingere, que faz com que o seu corpo trabalhe mais, acelera o metabolismo. Vocês sabiam que água gelada acelera o metabolismo? Água gelada é termogênica. Como assim? O que acontece? Quando você toma água gelada, o teu corpo precisa aquecer. Quando ele precisa aquecer, ele trabalha. Quando ele trabalha, ele queima. Entendeu? Então é assim, tudo isso é bem pequeno, por isso que não chega a ser efetivo, vou tomar água gelada para emagrecer. Por quê? Porque não adianta, é um pouquinho a mais ele acelera, ele dá um piquezinho a mais, entendeu? Então, o chá verde ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a queimar gordura, ajuda o chá preto, tem muitos benefícios. A cafeína da energia, a cafeína acelera o metabolismo também. Por quê? Porque ela dá mais pique, coloca o teu corpo para trabalhar. O hibisco é diurético, gente, fala-se muito sobre o hibisco. O hibisco ajuda no funcionamento do intestino, vocês sabiam disso? Leiam sobre o hibisco, ele é muito legal. A malva, cardamomo, tudo são ervas para ajudar a acelerar, queimar, fazer o nosso corpo virar uma máquina para queimar a gordura, entendeu? E tudo isso tem no nosso Herbal Concentrate. Então, isso que eu sou apaixonada por esse produto, não vivo sem, uso ele diariamente, ele é muito bom. Gente, tem uma pergunta ali de energia ajuda no controle da pressão alta. A gente vai entender que, por exemplo, os produtos Herbalife não são remédios. Então, não tem como você pensar de uma maneira efetiva, eu vou usar isso para acontecer isso. Mas existem vários depoimentos de pessoas com o uso contínuo do NRG, por exemplo, que tem o controle da pressão arterial. Então, é um resultado que, se você está disposto, você pode tentar sim. Não vai fazer mal, só vai fazer bem, entendeu? E pode, no futuro, você colher esse benefício que você quer também. Tá? Então, vamos lá para frente. Pergunta ali. Gente, sobre o hipotiroidismo, tem uma pergunta, né, que atrapalha muito a perda de peso. Se o problema não é muito grave, que a pessoa não precise fazer uma reposição e tudo mais, ele vai ajudar bastante. Tem pessoas que têm problemas mais graves, então precisa tomar remédio para controlar. Então não tem como. Mas se é uma questão mais básica, ou mesmo que ela esteja disposta a começar a fazer o uso da nutrição e diminuir gradativamente o uso do remédio por conta própria, entendeu? Ela pode fazer. Eu sempre digo, eu sempre procuro opções saudáveis, tanto usando os produtos quanto na alimentação. Esses dias eu queria um chazinho para mim dormir melhor. Os nossos chás, eles são só para energia. Eu já vou buscar opções saudáveis para me ajudar a dormir melhor. Então, eu comecei a usar chá de melissa, chá de camomila, entendeu? Comecei a usar chás que me ajudam a dormir melhor. Para quê? Nunca buscar algo sintético ou remédio para isso. Eu começo sempre pelas opções naturais. E olho dentro dos produtos da Herbalife o que pode me auxiliar e começo a fazer o uso disso aí. Para quem é cardíaco, qual a quantidade de Herbal Concentrate? Gente, para quem é cardíaco, tem uma pergunta ali, qual a quantidade de Herbal Concentrate? A quantidade recomendada é 2 a 3 colheres por dia. Pode ser numa xícara, pode ser num litro de água, a quantidade normal.
Eu, por exemplo, sou cardíaca, né? Então a minha família vive pegando no meu pé, porque eles são estimulantes, são produtos estimulantes. Então eu tomo ao longo do dia, sem problema nenhum. Eu cuido muito com o NRG, porque o NRG tem uma concentração maior de cafeína, ele é mais energizante. Então, raramente eu uso NRG porque eu uso muito Herbal Concentrate. Então, usar os dois não dá. Por quê? Porque meu coração acelera pra caramba. Então, o Herbal Concentrate eu tomo direto ao longo do dia e eu evito tomar o NRG, tá? Mas 2 a 3 doses do Herbal você pode usar tranquilamente. Os últimos 5 minutos. Mas eu quero entrar, gente, eu vou falar um pouquinho da linha esportiva. Eu vou falar, tá? Só um pouquinho. Vocês estão pegando meu pé. Você vai colocar um vídeo na tela. Gente, colágeno, Beauty Drink colágeno. Esse daqui, eu quero falar algo para vocês, que é assim. Tem pessoas, às vezes, me perguntam, Paty, colágeno da Herbalife é tipo 1, tipo 2, tipo 3. Gente, o colágeno da Herbalife, ele tem a tecnologia Verisol. Então, primeiro surgiu o colágeno in natura. A tal da gelatina, por exemplo, é um colágeno, que o nosso corpo não absorve praticamente nada de gelatina. Não, nem é considerado colágeno. Daí eles hidrolisaram o colágeno. Então, quer dizer, o corpo absorve um pouco mais. Daí eles começaram um processo de separar o colágeno para as ações do nosso organismo. E daí começou esse tipo 1, tipo 2, tipo 3. O colágeno da Herbalife é uma tecnologia nova, a tecnologia Verisol. O que acontece? Não tem esse tipo 1, tipo 2. Ele é uma tecnologia única de absorção total pelo nosso corpo. Então, a tecnologia Verisol é quebrar as partículas tão pequenas que, por exemplo, no nosso Beauty Drink tem 2,5 gramas de colágeno. E essa tecnologia nos garante que o corpo vai absorver exatamente 2,5 gramas de colágeno, entendeu a diferença? Por exemplo, os outros colágenos hidrolisados, o tipo 1, o tipo 2, o corpo não absorve 100%, tá? Por isso que às vezes você vai olhar no rótulo, lá tem 10 gramas de colágeno, mas o corpo está absorvendo 2 gramas, 2,5 gramas, 3 gramas, entendeu? A tecnologia Verisol, agora, sabe, está se falando mais sobre isso, tem alguns outros no mercado que também tem essa tecnologia. Mas a ideia dela é isso, é que o seu corpo absorva 100% do colágeno que tem no produto. Dentro do nosso colágeno tem 2,5 gramas de colágeno e tem 5,5 gramas de proteína whey. Então, tem proteína que fortalece a nossa estrutura muscular, a nossa massa magra. Tem colágeno que vai ajudar. O colágeno, gente, sabe o que ele é? É a cola que gruda a pele nos nossos músculos. É isso que o colágeno faz. A gente produz colágeno através de uma alimentação equilibrada. O que ajuda o nosso corpo a produzir colágeno? Vocês sabem? Vitaminas A, C, E, vitamina A, a vitamina D, ajuda o corpo a produzir colágeno. Minerais como cobre, magnésio, tudo isso faz com que o seu corpo produza colágeno. Então, o Beauty Drink, além de ter 2,5 gramas de colágeno, ele tem também todas essas vitaminas que ajudam a produzir mais colágeno. Olha só que legal. Então, você está entrando com 2 ações no seu corpo quando você usa o Beauty Drink. Esse é o grande diferencial dele. E por isso, por essa tecnologia Verisol, que um único produto age em todas as funções. Ele vai agir na pele, vai agir no cabelo, nas unhas, né, nas articulações, na diminuição da celulite, tudo. Ele é um produto completo. É isso que engloba essa tecnologia nova dele. Tá bom, gente? Pode ir? Que eu posso falar bem rapidinho da linha 24 horas. Desculpem, mas é que eu me animei, né? Vocês foram perguntando e eu fui respondendo. Gente, Carbo Protein Blend é um complexo, é um pós-treino de resistência. O que é isso, Paty? Eu faço uma atividade intensa, ando de bike, depois de um jogo de futebol, depois de uma partida de basquete. É uma atividade de desgaste mais intenso. Você vai fazer o quê? Você vai repor com o Carbo Protein. Ele tem proteína isolada do soro do leite, ele vai ter também proteína concentrada de leite, ele tem caseína, ele tem relação de carbo-proteína quanto? 4 porções de carbo para 1 de proteína. Por quê?
porque você vai usar ele depois de um pós-treino de resistência que você perdeu muita energia. Ele tem eletrólitos, ele tem sódio, cálcio, magnésio para repor depois desse treino intenso, ele tem ferro, tem vitaminas do complexo B, tem a tiamina, a vitamina B6, tem ácido pantotênico. Gente, vocês sabem para que serve o ácido pantotênico? Tem várias funções, mas uma delas é fazer com que o teu corpo use a gordura como fonte de energia e não a massa magra. Olha que legal, para você não perder massa magra. Então, o teu corpo vai queimar gordura e não massa magra. Contém gordura também. E ali falou, por exemplo, sobre BCA, glutamina, creatina. Onde tem, você vai encontrar a quantidade de BCA e de uma quantidade menor de creatina também no outro produto que eu vou falar agora. Então, esse daqui você grava. O Carboprotein, ele tem mais carboidrato porque ele é um pós-treino de resistência. Treinos mais intensos, tá? O nosso pós-treino queridinho do Brasil, ele não é um whey pós-treino, tá, gente? Ele é um repositor, é um 3-core protein. Quer dizer, ele tem as 3 proteínas principais. Ele é um composto de proteínas, por isso blend. Tem proteína isolada do soro do leite, que é a maior quantidade, que é a proteína whey. Ele tem a proteína concentrada, que é a caseína. Ele tem também BCA, ele tem uma quantidade de creatina. Tudo isso é uma quantidade menor, a quantidade que você precisa exatamente no pós-treino. Por isso que eu falo, ele é completo, tá? Então, você vai usar só esse produto, só esse daqui no pós-treino. Qual treino, Paty? Treino de força. O que é o treino de força? É treinos que exigem o músculo, musculação, crossfit. Quando você quer crescer, quando você quer ganhar massa muscular, você precisa disso daqui. Lembra que eu falei sobre a proteína whey, que é uma proteína de rápida absorção? Ele contém uma quantidade de carboidrato que é necessária no pós-treino, tá, gente? Não adianta você ingerir um pós-treino com proteína whey que não tenha carboidrato. Tem que ter carboidrato para o teu corpo trabalhar e repor e você não perder massa magra. Ele tem também os eletrólitos, o sódio, cálcio, magnésio, ferro, cromo. Você já leu sobre o cromo? Eu adoro sobre o cromo. Gente, o cromo, ele ajuda a ganhar massa magra, ele ajuda o teu corpo a absorver as proteínas de maneira mais efetiva. Então, num pós-treino de qualidade, tem que ter cromo para absorver de verdade aquela proteína que você está ingerindo, tá? Tem vitaminas do complexo B, também tem ácido pantotênico também. Todos eles querem que você faça o quê? Queime gordura e não queime músculo. Tem as vitaminas que são importantes, tá bom? O Tri-Blend vem com pequenas quantidades. Isso, ele vem com pequenas quantidades. Somente a necessária e ideal do pós-treino, tá bem? Porque a creatina, o BCA também são, de certa forma, fontes de aminoácidos, de proteínas, que tem nas proteínas que você ingere, tá bom, gente? Mas são pequenas quantidades. Se você quiser mais, no Brasil a gente não tem. Mas fora do Brasil, a Herbalife tem específicos só de BCA e creatina também. Tá bom, gente? A quantidade é bem pequena, tá? E esse daqui é de recuperação do pós-treino de força. E é isso aí. Gente, vocês estão me apurando aqui, eu preciso parar. Depois, qualquer coisa, vocês continuam comigo lá no Insta e a gente conversa mais, tá? E o nosso queridinho do Brasil, o nosso produto, queridinho do mundo, né? Produto do CR7, leva o nome do Cristiano Ronaldo, 5 vezes o melhor jogador de futebol do mundo. E eu digo que a história do Cristiano Ronaldo não é só por ser o melhor jogador de futebol do mundo, mas ele é um cara que ele não nasceu com habilidades como... fala-se no futebol, né? Que o Messi nasceu com habilidade e o Cristiano Ronaldo nasceu com disciplina. Ele é um cara que não joga aquele futebol todo, quem sabe disso, mas ele é um cara que teve disciplina para treinar, cuidar do corpo e cuidar da saúde e se tornar o melhor jogador de futebol do mundo. Então, esse que é o exemplo que a gente quer passar. Se você tiver disciplina, se você buscar cuidar da sua alimentação, cuidar da sua nutrição, você pode sim chegar nos tops, né? E o produto dele, o CR7 Drive, é um pré-treino. Você pode usar como pré-treino, durante o treino e pós-treino também, porque ele é um repositor de eletrólitos. Ele tem carboidratos de média, de longa e de rápida absorção.
Então, quer dizer, você pode usar antes e durante o treino, que é para dar o quê? É para dar pique mesmo, para dar energia. Durante o teu jogo, durante o teu treino, a tua partida de futebol, você vai usar. Quando você usa carboidratos durante o treino, o teu corpo não queima os carboidratos, não queima massa magra. Essa é a ideia, tá bom? Então, é claro, você está pensando em perder peso, cuidado, porque isso daqui é fonte de energia e você tem que queimar a energia que está armazenada, tá? Então, quando você quer perder peso, tenha cuidado na hora de usar o CR7.